Bom dia, irmãos. Graça e paz. Aos que nos visitam também sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 13 ao 23. Colossenses capítulo 1, dos versos 13 ao 23. Esse texto vai nos expor a suficiência de Cristo, a excelência da pessoa de Cristo. Aqui, nesse pequeno trecho das Escrituras Sagradas, nós temos uma grande gama de teologia. Toda a palavra de Deus trata de teologia, mas o que Paulo trata aqui a respeito de Cristo são coisas profundas. E nós vamos fazer a leitura desse texto nessa manhã. Colossenses capítulo 1, dos versos 13 ao 23. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, por tudo aquilo que aprendemos por meio dela. Nós louvamos ao Senhor pela vida de Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque no tempo do Senhor, Jesus Cristo veio a esse mundo. Nós te agradecemos porque Cristo nos enxertou na videira verdadeira, que é Ele mesmo. E nós te louvamos porque somos corpo nesse momento, somos corpo aqui nessa terra para a glória do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque em Cristo Jesus podemos nos aproximar de Ti novamente. Fomos reconciliados com o Senhor. Éramos inimigos, estávamos afastados do Senhor, não tínhamos comunhão com o Senhor e nem com os outros. Mas por meio de Jesus isso se tornou possível. Nós te agradecemos porque por meio de Cristo Jesus, o muro da inimizade que havia entre nós e o Senhor, ó Deus, ele foi realmente derribado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje podemos nos aproximar de Ti com a certeza de que seremos ouvidos por causa de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque não depende das nossas obras sermos salvos ou perdoados. Nós te louvamos pela provisão maravilhosa do Senhor na pessoa bendita de Cristo Jesus. Deus amado, que o nosso coração o louve, o engrandeça e se encha de gratidão por tamanha obra de salvação operada por nós na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo. Todo o sangue dele foi vertido naquele madeiro, ele foi condenado sem ter feito nenhuma coisa ruim, mas por vontade e obra do Senhor, Jesus Cristo morreu na cruz e ele ressuscitou. Por isso, Deus, nós oramos pedindo ao Senhor para nos conduzir nessa manhã, para que o nosso coração o louve, para que a nossa mente, as nossas forças, tudo que somos, possa estar totalmente rendidos ao Senhor. Que a nossa vida, Deus, glorifique o seu nome e que o Senhor seja engrandecido em nós. Deus amado, se conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que bom. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Irmãos, abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 8 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, dos versos 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos ao Senhor pedir perdão a Ele por aquilo que fizemos que ofendeu a santidade dEle. Vamos orar. Amém, graças a Deus. Chamar o presbítero Lucas, pregar a palavra de Deus a nós nessa manhã. Vamos orar pelo nosso irmão. Louvado seja o nosso Deus. Que bom, amém. Mais uma vez estamos diante da palavra de Deus. Amém. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio e também nós temos uma grande responsabilidade porque estamos diante da sua palavra e seremos expostos a ela e oramos para que o Espírito do Senhor possa despertar naquilo que estamos dormindo, nos encorajar, nos exortar e nos fazer viver para a glória do Senhor. Amém. Nosso Deus, pedimos a Ti que esteja na direção da vida do Lucas, ó Deus, e que o meditar do seu coração e que o falar dos seus lábios engrandeça o seu nome e que o Senhor o use poderosamente nessa manhã, ó Deus. Amém. E que o Senhor possa abrir os nossos olhos, porque a sua palavra, Deus amado, ela é mais valiosa do que qualquer tesouro que possa existir. E possamos, ó Deus, então compreender a sua vontade e viver, ó Deus, de maneira que agrada ao Senhor. Sê conosco, ó Deus, e nos abençoe nesse momento para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Bom dia, irmãos. Abram suas Bíblias no livro do profeta Amós. Hoje, enfim, chegamos à exposição desse livro, capítulo 9. Amós 9, dos versos 7 ao 15. É a última perícope. Deus nos deu a oportunidade de estar estudando nesse domingo. Amós 9, do 7 ao 15. Essa é a nossa perícope nessa manhã. Estou lendo na versão NVI, tá bom? Vou fazer a leitura, em seguida nós seguiremos com a exposição. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, e os filisteus de Caftor, e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para esse reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nenhum grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Amém. Vou mostrar uma música para os irmãos.
Cortei, perdão. Que negócio é esse, né? Acho que os irmãos conhecem essa música, certo? Do famoso John Lennon. A música chama Imagine. Ele escreveu essa música no final do século XX. É uma música com uma melodia muito bonita, que propõe um mundo onde todos viveremos como um só. Uma parte da letra diz assim: imagine que não houvesse nenhum país. Não é difícil imaginar. Nenhum motivo para matar ou morrer, e nem religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Os seres humanos tentam imaginar um mundo perfeito. Tentam imaginar uma sociedade verdadeiramente justa, bela e feliz. Os filósofos escrevem sobre isso, os artistas cantam sobre isso, mas nenhum império, nenhum estado conseguiu ou conseguirá realizar isso. O homem pode até tentar imaginar um mundo agradável sem Deus. Mas o resultado de todos esses exercícios será sempre frustração, decepção. Especialmente quando essas reflexões ou essas ideias se transformam em ideologias, em programas políticos. Porque o homem não é capaz de chegar a esse fim por si mesmo. Os livros de história nos mostram isso com clareza. O homem nunca conseguiu, pelos seus próprios esforços, a paz. A única coisa com qual a humanidade pode contar, pensando num mundo de paz, pelos seus próprios esforços, é o resultado de esgotamento, de destruição, de autodestruição. Mas graças a Deus pela Bíblia, irmãos. A Bíblia nos revela um futuro muito melhor. Um futuro de esperança. E é sobre isso que nós falaremos hoje. A grande ideia da mensagem de hoje é que nós devemos viver humildemente diante de Deus e dos homens, com esperança nas promessas de graça futura. Nós devemos viver humildemente diante de Deus e diante dos homens, com esperança nas promessas de graça futura. Dos versos 7 a 10, nós temos ali um chamado de Deus para o povo, para que esse povo fosse humilde. Olha o que nós vemos o profeta falando no verso 7. Vocês, israelitas, não são para mim melhores que os etíopes, declara o Senhor. Deus está chamando, está alertando o seu povo de que, apesar de eles serem o povo da aliança, o povo escolhido por Deus, eles não seriam tratados de modo especial ou diferente. Israel não era melhor do que a Etiópia. Na versão original do texto, o termo hebraico que traz essa referência é Ben Cushig, ou seja, filhos de Cushi, ou vocês não são melhores que os cuxitas, sendo que Cushi era um povo descendente de Cã, que foi o filho de Noé, que zombou do seu pai embriagado e por isso foi amaldiçoado. Em outras palavras, Deus está falando assim para Israel: Israel, vocês se acham melhores do que as nações que eu amaldiçoei? Vocês se acham melhores do que as nações que não foram incluídos na minha aliança? Essa palavra possivelmente impactou profundamente a nação de Israel.
E Deus surpreende eles ainda mais, revelando que o mesmo Deus que conduziu Israel para fora do Egito, foi o Deus que conduziu ali os filisteus e os sírios também para os seus êxodos. Deus estava mostrando para aquela nação de Israel que eles não eram a última bolacha do pacote. Que eles não deveriam ser orgulhosos. Que eles não deveriam ser soberbos. Deus está nos mostrando, irmãos, com muita clareza nesses primeiros versos, que Ele não faz acepção de pessoas. Martinho Lutero, ele diz o seguinte: todo aquele que pecar será culpado perante o Senhor, seja ele um israelita ou um egípcio. Você não terá vantagem porque você se defende da sua própria maldade, mostrando as promessas que Deus lhe fez. Essas promessas não têm nada a ver com você, enquanto você não acredita na palavra de Deus e continua com um coração perverso. O apóstolo Pedro fala o seguinte: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e que faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a justiça de Deus. Esse é o modo como Deus se relaciona com os seres humanos. E com base nessa argumentação de Pedro, também é possível entender que nenhum pecador está a salvo do castigo de Deus. Eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu o destruirei sobre a face da terra, é o que nós vemos no verso 8 desse capítulo. Contudo, nesse alerta que Deus está fazendo, nesse chamado para que o povo olhasse para a sua situação e não fosse orgulhoso e fosse um povo humilde, Deus traz já uma pincelada de uma mensagem de esperança. Olha o que ele fala no final do verso 8. Eu não destruirei toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Deus está prometendo que apesar da disciplina, apesar da destruição que eles passariam como nação, Deus conservaria o remanescente fiel. Deus guardaria os seus servos fiéis no meio da destruição. Aqueles que caminhavam sinceramente com Deus não seriam destruídos. Quanto aos teimosos, aqueles que continuassem insistindo no seu pecado, insistindo em enfrentar Deus, o Senhor mostra que seria contra eles em definitivo. Vejam os versos 9 e 10. Eu o varrerei da superfície da terra. Verso 9. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nenhum grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, não vai acontecer nada, está tudo bem. Todos morrerão à espada. E os irmãos perceberam a ênfase que Deus dá aí? Ele fala que quem morrerão? Todos os pecadores do meu povo. Não há preferências. Não há favoritismo. Deus nos chama à humildade. Deus está falando, eu não terei misericórdia das pessoas que se dizem meu povo, mas ao mesmo tempo cultivam a ideia que é contrária às minhas. Nenhum pecador está a salvo do castigo de Deus. Não importa a sua raça, não importa a sua descendência, não importa a sua igreja, a sua condição social. Nenhum pecador está a salvo do castigo de Deus. Por isso, nesses primeiros versos, o profeta nos chama à humildade. Nos versos 11 e 12, Amós agora ele parte para o final da sua profecia. São os últimos versos que vão encerrar todo esse livro do profeta. E ele traz agora uma mensagem de conforto para o remanescente fiel. E aqui é uma mensagem do já. Nós temos na teologia um princípio que é o já, mas ainda não.
E aqui Amós vai confortar o remanescente com o já. Naquele tempo ainda não havia acontecido, mas hoje já. E olha o que ele fala no verso 11. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Como nós devemos entender esse termo, naquele dia, ou naqueles dias? Amós está se referindo, irmãos, aqui, está profetizando sobre a restauração de Israel num contexto espiritual. Num contexto constituído de graça e poder de Deus. Naquele dia, essa expressão se refere primeiramente à primeira vinda de Cristo. Pois o versículo 11 descreve Deus constituindo um rei. E este rei descendia de Davi. E olha que o contexto que o profeta está falando isso. O tabernáculo deste rei estava caído. A casa deste rei estava esburacada. Os muros deste reino estavam derrubados. Tudo isso se remetendo à condição de Israel. Israel estava dividida, Israel estava corrompida, Israel estava arruinada. Mas Deus, graciosamente, faria uma intervenção. Deus levantaria Israel, Deus repararia o seu povo, Deus restauraria a tenda ou a morada de Davi. E o Senhor mesmo cumpriria essa promessa que ele fez ao rei Davi. Lá em 2 Samuel, Deus fala o seguinte: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Irmãos, tudo isso, todas essas promessas que nós estamos lendo aqui nos versículos 11 e 12, se cumprem em Jesus Cristo, que é chamado o Filho de Davi. Jesus Cristo é o Rei que inaugura e consolida o reino de Deus aqui. Lutero explica o seguinte: essa passagem de Amós 11 e 12, 9, né, capítulo 9, versos 11 e 12, ela é citada lá em Atos. Olha o que os apóstolos falam: quando eu tiver destruído o reino e o sacerdócio, juntarei os pedaços da tenda de Davi que caiu e a reconstruirei. Nele entrarão até mesmo pessoas de todas as nações que hão de crer, embora não sejam da casa de Davi. Por isso nós devemos entender que esses versos 11 e 12 aqui do capítulo 9, eles se referem ao reino de Cristo. Irmãos, o reino de Cristo não é um reino político. O reino de Cristo é um reino espiritual. Como o próprio Jesus explicou, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Deus estava restaurando o seu reino, o reino de Israel, por meio da abertura e da instituição do reino do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Todas as promessas que foram feitas a Davi estavam se cumprindo e se cumpriram por meio da vida de Cristo. Por meio de um reino que não tem uma natureza terrena, mas que tem uma natureza espiritual e eterna. Isso nos traz alegria, isso nos traz esperança, porque isso que o profeta falou aqui há muitos anos atrás se cumpriu. Cristo já veio, Cristo ressuscitou, Cristo reina com Deus no céu. Mas o profeta não para. E ele conclui a sua carta dos versos 12 ao 15, lembrando o remanescente fiel para que eles tivessem esperança. Olha o que fala no verso 12. Perdão. No verso 13, perdão.
a terra restaurada produzirá com abundância. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas é até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Irmãos, com uma explosão de hipérboles, o Senhor mostra um tempo em que a safra seria tão abundante, tão grande, tão maravilhosa, que os ceifadores, que normalmente trabalhavam de abril a maio colhendo, eles ficariam colhendo até outubro e novembro, que era o tempo quando eles deveriam estar começando a plantar de novo. Olha essa figura, olha essa imagem que o profeta está colocando na cabeça daqueles irmãos. Haverá bonança, haverá fartura. As vinhas, elas seriam tão abundantes, as uvas, que elas transbordariam os tonéis e elas desceriam pelos montes. E talvez quando a gente olhe para Israel hoje, a gente possa até contemplar um pouco disso. Há partes da nação de Israel que são muito lindas, que possuem jardins, que possuem grandes plantações, mas ainda há feiura e ainda há desertos no meio de Israel. Do Israel físico. De fato, nunca se viu essa profecia plenamente cumprida desde os tempos do profeta Amós até hoje. Os nossos olhos não conseguem ainda ver isso neste mundo. Desse modo, nós somos guiados a entender que essa promessa é um apontamento para o reino glorioso de Deus que está por vir. Como uma reversão de toda a maldição que caiu sobre o homem na queda. Lá em Gênesis 3 nós temos a seguinte maldição: visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Irmãos, aqui, diante dessa promessa que nós estamos lendo no livro do profeta Amós, nós estamos de cara com uma esperança de uma terra restaurada, de toda a cura dessa maldição terrível que caiu sobre nós. Isso implica que os efeitos da queda serão totalmente extintos na consumação dos séculos após a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Amós está nos explicando que Cristo, o nosso segundo Adão, nos assegura uma comunhão com o nosso Criador num segundo e num novo Éden, numa nova Jerusalém. A estrutura aqui é uma referência clara à predição de Gênesis e à remoção de toda essa maldição. A figura que Amós está nos mostrando aqui, dos versos 13 ao 15, é uma figura de que está tudo bem entre Deus e os homens. É uma figura que do lado do homem não existe mais rebeldia, e do lado de Deus, uma mensagem clara de reconciliação. A maldição acabou, o Éden foi restaurado. É isso que nós estamos lendo e ouvindo, pensando nas nossas mentes quando estamos nos deparando com essa profecia de Amós. E o que nós lemos no verso 14? Eu trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Deus restauraria a sorte do seu povo. Deus traria de volta o seu povo exilado, os libertaria. E notem que, mais uma vez, Deus se refere ao meu povo. Ou seja, essa promessa aqui, em Amós 9,14, ela será desfrutada pelo povo de Deus,
pelas pessoas que pertencem ao Senhor. O povo de Deus restaurado também usufruirá de uma terra restaurada. Dizendo de uma outra forma, irmãos, o Israel do século 8 seria privado de habitar na terra física e de desfrutar os seus benefícios pelo seu pecado. Mas o povo de Deus restaurado, o povo de Deus feito um novo povo, pelo reconciliamento com Deus, esse povo herdaria uma terra de bênção. O pecado que causou tanta frustração e tanto desapontamento, ele não existirá no dia final, quando todas as coisas forem feitas pelo poder de Jesus Cristo. Quando Amós olha para o futuro, ele vê um dia em que o poder do pecado é totalmente destruído. O pecado já não mais arruinará, nem desapontará as pessoas. E Amós termina essa linda mensagem no verso 15 falando o seguinte: plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. A terra do povo de Deus seria um lugar de segurança e de paz. O povo de Deus viverá num mundo perfeito, como um só povo, em total segurança e em completa paz. Irmãos, Deus configurou o homem justamente para isso. É por isso que os filósofos, é por isso que os artistas, que os escritores, eles sempre recorrem a esse tema, de um mundo perfeito, de um mundo de paz, de um mundo harmônico. O Criador colocou esse anseio no nosso coração. Uma vez que Deus sussurrou nos nossos ouvidos, isso nos mostrou um mundo perfeito, nós podemos nos alegrar muito com isso, ficar extremamente felizes com isso. Mas também nos vem uma preocupação: como nós alcançaremos esse mundo de paz, um mundo de tranquilidade, um mundo de alegria? Nós somos meninos, nós somos como crianças, nós somos dependentes. Irmãos, nós só conseguiremos chegar a esse mundo por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos do nosso Pai Celestial para nos levar a essa realidade. Por isso, olha que interessante no verso 15. Ele não fala assim: Israel irá plantar. Mas ele fala: eu plantarei Israel. Deus nos plantará na terra prometida. Deus dará essa terra, Deus dará isso aos seus filhos. Os seus filhos habitarão nessa nova Jerusalém para sempre. Nunca mais serão ameaçados, jamais serão desarraigados ou desterrados. Esse é o modo, irmãos, de Amós afirmar aquilo que Jesus declarou lá em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmãos, quem nos garante um mundo melhor, uma esperança de paz, de tranquilidade, não é o homem. É Deus quem garante isso. O Senhor, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus. O Deus de Israel, o Deus daqueles que creem, o Deus daqueles que o amam, o Deus daqueles que o servem em novidade de vida.
Deus assegura o cumprimento dessa sua promessa de uma redenção para o seu povo, de paz para o seu povo, no Salmo 37. Os mansos se deleitarão na abundância de paz. Irmãos, a terra para o povo de Deus na eternidade será um local de segurança, um local de paz. Essa é a maravilhosa mensagem com que Amós conclui esse seu livro e as suas profecias. Eu queria trazer algumas conclusões e aplicações a respeito do livro de Amós e a partir dessa perícope que nós estudamos hoje. Nos primeiros versos, nós tivemos um chamado muito claro à humildade. E parafraseando, para ficar bem contextualizado para nós, eu diria que Deus nos faz um alerta. Estarmos no hall de membros de uma igreja não nos dá passe livre para pecar. Estarmos no hall de membros dessa igreja não nos dá passe livre para pecarmos. A mensagem que percorreu todo o livro de Amós foi que Deus é o Senhor que ruge de Sião. Deus é o leão. Amós era um pastor, lembra? Um homem do campo. Ele usa essas figuras. Amós está nos mostrando que Deus é um Deus pessoal, é um Deus presente, é um Deus que atua na história. É um Deus que intervém, falando, encaminhando alertas, preparando o terreno, pela palavra, para as suas ações de juízo e também para a redenção do seu povo. Amós nos mostra, durante todos os seus capítulos, que Deus, o nosso Deus, reina sobre todas as nações. Ele reina sobre Damasco, Ele reina sobre Gaza, Ele reina sobre Tiro, Deus reina sobre Edom, reina sobre Amon, reina sobre Moabe, reina sobre Judá, reina sobre Israel, reina sobre os Estados Unidos, reina sobre o Brasil, reina sobre São Paulo, reina sobre Montemor. Nada foge do governo de Deus, nada transtorna o seu intento soberano. Nenhum projeto, nenhuma força, nenhum recurso, nenhuma iniciativa é capaz de impedir a realização total do propósito de Deus. Ninguém é capaz de impedir o juízo e a redenção de Deus. Ele é o Deus que fez aliança com o seu povo. E nos termos dessa aliança que Deus fez conosco, o seu povo, nós somos chamados a abençoar as famílias da terra. Jesus, ele ensina isso de um modo diferente, falando que nós devemos ser sal e luz. Jesus fala que o seu povo, o povo de Deus, deve iluminar a sua sociedade. Que o seu povo deve dar sabor e preservar o mundo. Jesus nos conduz a entendermos que os não crentes devem dar glórias a Deus por conta das nossas obras como seus filhos. E quando o povo de Deus fere a essas ordenanças, a esses ensinos, o julgamento de Deus alcança o seu povo. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Ser um membro dessa igreja, frequentar os cultos, não nos torna protegidos. Não nos torna imunes ao juízo de Deus. Esse é o chamado, um chamado a humildemente nos prostrarmos diante de Deus e nos arrependermos. Amós, ele informou durante todo o seu livro que Deus estava irado contra os crimes que Israel e as nações ao redor estavam cometendo. Atrocidades de guerra, tráfico humano, quebra de tratados, genocídio, profanação de cadáveres, injustiças sociais das mais variadas, empenhar a roupa de pobre, vender o pobre por um par de sandália, beber o vinho daqueles que foram multados, fazer castelos, construir mansões, fazer casas de inverno, casas de verão, casas de marfim, grandes casas, enquanto as mulheres estavam enchendo a cara. E os homens também, sendo orgulhosos e soberbos.
oprimindo os necessitados, ostentando as suas riquezas, sendo injustos nos tribunais, tornando o juízo uma coisa amarga como a alosna, sendo petulantes por serem bem-sucedidos materialmente. O chamado, irmãos, do capítulo 1 até o 9 no livro de Amós é humildade, tanto de Israel quanto a nossa. Irmãos, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é santo. E toda a nossa relação com Ele requer respeito e obediência. Na sua santidade, Deus se aborrece e despreza muitas coisas, como essas que eu acabei de citar. E Deus jura por si mesmo que destruiria toda a maldade e todos aqueles que praticam o mal. Esse é um chamado que Deus faz em uma aplicação a respeito desse tema. Estar no hall de membros dessa igreja não nos deixa imune de sermos julgados pelo nosso pecado. A segunda aplicação e conclusão é: busque a Deus com fidelidade e deleite-se nas promessas de graça futura. Busque a Deus com fidelidade e deleite-se, e se alegre, e regozije nas promessas de graça futura. Irmãos, durante o livro de Amós, ficou muito claro para nós que o homem é responsável pelas suas ações, ou pelas suas omissões, tanto diante de Deus quanto diante do próximo. Para Deus, os crimes que o seu povo estava cometendo, os pecados sociais daquele povo eram graves. E, portanto, nós também devemos cuidar para não incorrermos nesses mesmos pecados. Para não sermos nós, os cristãos, culpados por desprezar e oprimir o ser humano. Por não sermos nós os culpados por desprezarmos aqueles que estão economicamente fragilizados. No entanto, de acordo com o profeta Amós, a solução para os problemas do homem não está no homem. A solução para a pobreza, a solução para a fome, a solução para a injustiça, a solução para todas as mazelas que nos rodeiam, não está em nós. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Jesus, o Filho de Davi e o nosso Rei. Por isso, meu irmão, busque a Deus. Clame humildemente por ajuda. Peça a Ele que lhe ajude a viver seguindo e obedecendo aos seus mandamentos. Nós aguardamos um reino consumado de abundância. Nós aguardamos um lar definitivo de eternidade e paz. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Com alegria no seu coração, vamos ler junto, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei
de graça, da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Irmãos, é isso que o profeta Amós está falando aqui. É para essa esperança, é para essa alegria, é para esse regozijo que nós estamos vivendo e aguardando. Virá um dia em que o pecado já não mais reinará. E esse dia vai acontecer, pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido algo, não o fará? Irmãos, o profeta nos motiva a buscar a Deus e aguardar esse dia glorioso. Aguardar a restauração de todas as coisas. A mensagem de Amós nos constrange ao quebrantamento. A mensagem de Amós nos leva a amarmos ao Senhor de todo o coração. Os ensinos do profeta Amós nos mostram que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Por isso, o meu apelo ao meu próprio coração e ao dos irmãos é que nós supliquemos ao Senhor que Ele nos renove. Que nós clamemos ao Senhor para que Ele nos santifique e fortaleça. Pois sem a graça dEle, nós murchamos e perecemos. Eu creio que o chamado do hino 580 é muito correlacionado com essa oração. Vem, Senhor, visita a tua igreja. Ó bendito Salvador. Sem a tua graça, a igreja murcha, ficará sem vigor. Vivifica-nos, vivifica-nos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém, irmãos? Essa foi a minha oração. Deus os abençoe e tenham um domingo abençoado.